Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo, você e toda a sua família. Obrigado por sua companhia, onde você estiver nos assistindo através da TV ou das plataformas digitais. Que Deus continue lhe abençoando. Hoje estudaremos a quarta lição com o título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. E para comentar essa lição, contamos com a presença do presbítero irmão Jonathan Lucena. Paz do Senhor, irmão Jonathan. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. O do presbítero irmão Jonatas Éder. Paz do Senhor, irmão Éder. Paz do Senhor, pastor Nando Jackson. E do auxiliar e professor irmão Givanildo Hermano. Paz do Senhor, irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Nesta lição, destacaremos, à luz da Bíblia, que o Evangelho do Senhor Jesus tem uma dimensão moral muito bem delimitada, que essa dimensão não abre margem para que ressentimentos hostis ao Evangelho façam parte da vida interior do crente. Veremos que evitar a cólera é uma atitude sábia para escapar de pecados trágicos como o do homicídio. Abordaremos a primeira temática dos 6 pontos importantes que serão tratados por Jesus Cristo. A forma de como ele introduz os seus ensinos aos discípulos, deixando claro sobre a justiça deles ultrapassar a dos escribas e fariseus. Outro ponto relevante que analisaremos é que Jesus faz uma distinção clara da forma como ele e seus opositores interpretavam a lei. Presbítero Lucena, leia o textual desta semana para a gente, por gentileza. Pois não, pastor. O textuário da lição desta semana nos lembra o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 22. Presbítero Éder, qual a verdade prática desta semana? Muito bem, pastor Nando Jackson. A verdade prática diz o seguinte: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Bom, Givanildo, quais os objetivos da lição desta semana? Muito bem, são 3 objetivos. O primeiro é expor que o Evangelho não é antidomista. O segundo é pontuar que a cólera é o primeiro passo para o homicídio. E o terceiro e último é correlacionar o ato de ofertar com a desavença. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Mateus, no capítulo 5, versículos 21 ao 26. Acompanhe conosco. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo? Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Queridos irmãos, estamos esta semana estudando a quarta lição do nosso trimestre, que tem como título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Esta semana estaremos dando continuidade à abordagem do Sermão do Monte, e o texto base da nossa abordagem esta semana está em Mateus, no capítulo 5, versículos 21 ao 26. Aliás, estes versículos traduzem muito bem uma abordagem que Jesus está fazendo do 6º mandamento, que é não matarás. Então, é dentro desse princípio da abordagem que Jesus está comentando nesse texto, nesses versículos 21 ao 26, que estaremos comentando esta semana.
Lembrando que em programas anteriores nós já mostramos que o Sermão do Monte não é um breve comentário da lei do Antigo Testamento. Deixamos claro que o Sermão do Monte ele é superior ao sermão que foi realizado, o Decálogo, lá em Êxodo capítulo 20, porque ele traz uma dimensão muito mais profunda, muito mais abrangente, e nós veremos isso na prática hoje, na abordagem do mandamento de não matarás. Mas antes de qualquer coisa, é importante, como sempre fazemos aqui, iniciar o nosso comentário tratando um pouco, irmão Lucena, sobre o tema da lição, né? Resguardando-se de sentimentos ruins. É importante que o professor possa localizar os irmãos dentro do assunto que está sendo abordado, e para isso é importante que se entenda o título da lição, que é uma frase que traduz todo o conteúdo que vai ser abordado. Com certeza, pastor. São duas expressões, não é, que estão relacionadas no tema e que o professor, como geralmente temos feito aqui nos comentários das lições, trazer a lembrança, a definição dessas duas palavras, que poderíamos dizer a palavra resguardar e a palavra sentimento, que diz respeito à atitude, não é, do crente em relação a algumas coisas que vão ser tratadas aqui pelo próprio Senhor Jesus no Sermão do Monte, que devem ser evitados, não é? Por exemplo, a palavra resguardar, de acordo com o dicionarista Antônio Wise, ele vai dizer que o termo resguardar, o verbo resguardar, significa abrigar, cobrir, livrar, defender, guardar com cuidado. Ou seja, é resguardar-se de um procedimento, de uma conduta, de um sentimento. Então aqui já está dentro dessa definição uma recomendação clara que o tema de hoje vai deixar, que é resguardar-se, é livrar-se de determinados sentimentos. E, uma vez que a palavra outra é sentimento, a definição desse termo é a ação de sentir, de perceber, através dos sentidos, de ser sensível, capacidade de se deixar impressionar, de se comover, emoção, expressão e outros termos correlatos, que também o dicionarista Antônio Wise, ele vai dizer de que diz respeito à palavra sentimento. Então, os sentimentos são o estado de ânimo que surge em relação a estímulos externos, né, sendo considerada a expressão mental da emoção. Então, a definição dessas duas palavras, pastor, acreditamos que é de muita importância, porque, como o senhor disse, a compreensão desses dois termos vai reger todo o entendimento do que vai estar sendo tratado nesta lição. E existe, irmão Éder, conceitos preliminares, né, para que possamos ter uma visão mais geral do nosso assunto, né? E as palavras resguardar e sentimento já foram tratadas aqui pelo irmão Lucena, mas existem, eu acho que duas palavras outras, antes da gente introduzir logo o assunto, é a palavra, inclusive, que o próprio autor ele aborda, que é o antinomismo e legalismo. Como é que a gente pode definir essas duas palavras? Muito bem, pastor. Na realidade, o antinomismo e o legalismo são duas escolas de interpretação da lei, não é? O antinomista é aquele que diz assim que não existe necessidade de se guardar a lei, não é? Vem o próprio autor da lição, se você observar no primeiro ponto, ele vai trazer a palavrinha no grego e vai dizer que aquelas pessoas que são contrárias à lei. Então, o antinomismo está falando de alguém que vai de encontro à lei. Você não precisa guardar a lei, não é? Já existe o legalista. O legalista, ele guarda a lei para que ele tenha méritos diante de Deus. E aí, falando sobre legalismo, nós temos o pessoal que era o chamado de fariseus na época, não é? Eles faziam as coisas até na praça para serem vistos. Essas duas palavras estarão dentro desse contexto sendo visualizadas porque Jesus vai tanto falar contra um como falar contra o outro. O que seriam dois extremos perigosos, né? Um extremo perigoso é dizer assim, olha, nós não temos leis, nós não temos princípios, nós não temos mandamentos, nós somos contra a lei. Isso. E o outro extremo é guardar a lei com o intuito de ser visto, né? De demonstrar uma falsa religiosidade, uma falsa espiritualidade. Então, eu diria que o equilíbrio seria o correto, né? E aí Jesus vai, nesse texto de hoje que nós vamos estudar, trazer exatamente isso, o equilíbrio, né? Porque, como o professor Giovanni falou, são dois polos. Uns vão negar, que é o antinomista, vão negar a necessidade da lei. E Jesus não vai abdicar a lei. Outros vão dizer, não, você tem que guardar a lei ao ponto de você não vai matar e aí você será salvo. Só que Jesus vai trazer isso para o centro e vai dizer assim, não é assim. Não é só uma questão de não fazer ou fazer. É uma questão de sentimento, como diz o tema, né?
resguardar-se do sentimento. Eu estava estudando essa palavrinha e resguardar é guardar-se duas vezes, não é? Resguardar-se. Então, o antinomismo nega a necessidade da lei, o legalista diz eu faço para ser aceito por Deus. Jesus diz não. Você tem que mudar para poder se encaixar no reino. Então, é importante que o professor esteja atento, né, a essa dica maravilhosa aí, os 4 termos excelentes que são importantes que você já introduza a sua lição no termo resguardar, o termo sentimento, o termo antinomismo e o termo legalismo. Você trazendo a definição de maneira preliminar na sala de aula, vai ficar muito mais fácil a abordagem do tema. Então, eu queria que colocasse a próxima tela aqui, os perigos dos sentimentos ruins, né? Já que estamos falando, irmão Givanildo, de resguardando-se de sentimentos ruins, então acho que não tem uma outra coisa que vem à nossa mente senão mostrar os perigos desses sentimentos ruins. E nessa definição aqui, nós temos aqui a definição de cólera. O que é cólera? Muito bem, pastor. Permita-me, não é, antes de nós explicarmos o que seria a cólera, o perigo de guardar sentimentos ruins, né? Então, é como se a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração fosse um depósito, onde nós podemos depositar e guardar coisas boas ou coisas ruins. Então, guardar sentimentos ruins é quando a pessoa, o crente, permite que dentro do seu coração ele tenha mágoa, ira, ódio, rancor, que são exatamente as obras infrutuosas da carne, não é? Se o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós, é porque Deus quer que nós guardemos coisas boas, amor, compaixão, bondade, fidelidade, misericórdia, enfim. Então, a cólera seria esse sentimento ruim que não deve ser guardado no coração do crente, que vai levar ele a ficar iracundo com o seu irmão, que vai levar ele a um ato de violência, que se ele não tiver cuidado e ele guardar ira, cólera no seu coração, o que é que vai acontecer? Isso vai gerar problemas espirituais, problemas emocionais e até problemas físicos, né? Porque existem as doenças chamadas de psicossomáticas que refletem no corpo por causa da ira ou da cólera que está no coração. Então, poderíamos dizer que cólera é ira, é fúria, é quando alguém guarda um sentimento ruim no coração. E a Bíblia vai trazer várias recomendações acerca do perigo do crente, do servo de Deus, guardar ira no seu coração. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 31. Ele diz: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada entre vós. É como se Paulo dissesse assim, olha, faça uma análise e se você perceber que no seu coração tem esses sentimentos ruins, tire, jogue fora, porque isso vai lhe trazer prejuízos. E na carta aos Colossenses também, capítulo 3, versículo 8, diz: mas agora despojai-vos, como que diz, jogue fora, né? Esteja livre também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então, cólera e ira estão bem relacionados, são sentimentos ruins, maléficos, que podem trazer problemas espirituais, emocionais e físicos, e por isso o crente não deve guardar. Se está no coração, deve ser jogado fora. E não faz parte, né? Nós estamos conversando desde a primeira aula, do caráter do reino. Não é? O interessante do que estamos tratando hoje, professor, é de que essa característica, como o professor João disse, jogue fora, não é, 2 vezes, tanto o texto de Paulo Colossenses como em Efésios, ambos falam de se despojar para que o novo homem apareça, não é? Segundo Cristo. Então, vejo a cólera como uma obra da carne, mas também vejo o combate de Jesus a ela como a ideia de dizer assim, como você é um segundo Adão, usando a expressão paulina, você não pode ter esse sentimento que o Adão primeiro tinha, né? A gente vai ter tempo de conversar sobre Caim hoje, eu acredito que sim, e a gente vai ver que esse sentimento provém lá da queda e vem tomando conta do coração dos homens. Do coração do crente não tem espaço, pastor. E o interessante, irmão Luciano, é o seguinte, nós falamos aqui no início do programa que o princípio que estaremos abordando hoje é em cima de não matarás. Aí você pode até perguntar, mas o que tem a ver cólera e ira com não matarás? E isso a gente vai ver ao decorrer da nossa abordagem, é a profundidade que Jesus traz, essa abordagem de não matarás. Enquanto o fariseu estava preocupado só com o matar do ponto de vista jurídico, físico, Jesus ia na causa, na ira, na intenção. E aí, irmão Lucena, esses termos são muito
são muito próximos, né? Ira, raiva, né? Alguns dizem que ira e raiva são termos sinônimos. Outros autores chegam a dizer que cólera seria uma ira mais apaixonada, uma ira mais vibrante. E diante destas expressões, é pecado o crente se irar? Ou a ira faz parte do cotidiano? Ou existe uma certa medida onde ele pode, e se passar daquela medida ele está pecando? Pois não, pastor. O que fica claro, né, quando nós analisamos o texto, por exemplo, o próprio texto bíblico, Jesus vai fazer questão de, trazendo à tona o verdadeiro sentido do mandamento, no caso do sexto mandamento, Isso. que foi o que o senhor acabou de dizer, que principalmente os fariseus e os escribas entendiam que o ato em si, somente o ato é que deveria ser observado. Quando a lei, e é isso que Jesus traz à tona, trata da questão interior, de onde tudo começa, da intenção. E ele vai deixar claro, por exemplo, quando lemos Mateus capítulo 5, o versículo de número 21 e o 22, ele diz o seguinte: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Aí ele diz, eu porém vos digo, e é bom, a título de informação, de lembrança, que esse porém, eu porém vos digo, não é contradizendo o que está dizendo na lei. Perfeito, não é? perfeito. Que essa expressão, ouvistes que foi dito aos antigos, ela se repete corriqueiramente no texto, que a maioria dos expositores vão dizer de que é a interpretação que se dava à lei. Não é? No caso, que geralmente, seria um erro hermenêutico. Exatamente. Isso. Porque Não é geralmente, quando se fazia menção, quando Jesus fazia menção do texto literalmente, ele sempre dizia, está escrito. Isso. Não é? Por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 4, a gente encontra isso. Mateus capítulo 21, versículo 13 e também capítulo 26, versículo 24. Todas as vezes que ele fazia uma citação direta do texto da lei, ele dizia, está escrito. Mas no caso aqui seria uma interpretação, uma tradição adicional, como já foi tratado, pastor, na lição anterior. Quando ele diz, eu porém vos digo, ele está trazendo à tona o sentido pleno do sexto mandamento. Ele vai dizer... Está trazendo uma explicação mais profunda. Exatamente. Diferente do que era ensinado pelos escribas e fariseus. Perfeitamente. E qual é a explicação que ele vai dar? Ele vai trazer à tona o seguinte, qualquer que, aí a versão corrigida diz, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. E aqui está a expressão sem motivo, que é interessante. E tem um motivo para esse sem motivo estar aqui, não é? Fazendo um trocadilho aqui, só para descontrair. Porque o que é dito aqui é o seguinte, a advertência sobre a ira injusta. Porque se a gente analisar, pastor, respondendo sua pergunta, dentro do contexto bíblico, até o próprio Deus vai se irar. Isso. E aí alguém pode dizer assim, oxe, como é que pode? Como é que se concilia Jesus dizer não se ire e Deus diz na sua palavra que se ira? Jesus também irou-se naquele momento onde estavam os vendilhões vendendo no templo. Exatamente. Não é? Por exemplo, Salmo 7, verso 11 diz que Deus se ira. Olha aí. Salmo 30, verso 5 e também o Salmo 78, verso 38. Só que o detalhe, essa ira direcionada de Deus é uma ira justa e sob medida, que está em harmonia com seus atributos. Santa, não é? Porque Santa. Deus não possui a natureza Exatamente. caída ou pecaminosa. Perfeitamente. Então, quando Jesus disse que o cristão, o servo de Deus, não deve se irar, é nesse sentido, não é de forma injusta, é o que ele está destacando aqui. A referência de Jesus está na ira injusta, a ira do orgulho, que esta sim deve ser evitada. Inclusive, há vários textos bíblicos que mostram essa advertência. Para quem gosta de anotar, por exemplo, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 9, vai ser dito que a ira injusta é própria dos tolos, pastor. Isso está em Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Já foi dito aqui o que o Novo Testamento faz menção, que é afastar algo que já era dito também no Antigo, Eclesiastes capítulo 11, versículo 10. A Bíblia diz em Provérbios 14, 17, que a ira injusta conduz à prática da loucura, atos loucos que alguém pode dizer assim, como é que alguém conseguiu cometer esse tipo de ato? E irmão Joanildo falou, pastor, só um adendo, que o acúmulo, né? Porque o texto diz assim, para não guardar, não guardar, não guardar. E aí é como se aquilo fosse inchando e ao ponto de explodir. Verdade. E conduz a pessoa a cometer atos atrozes, barbaridades. Isso está em Provérbios capítulo 14, versículo 17. A ponto de a Bíblia dizer que em relação a essa ira injusta, ela deve ser combatida, ela deve ser refreada, conforme Provérbios 19, versículo 11. Então a ira que Jesus está tratando aqui, repetindo, não é uma ira injusta, ou seja, uma ira justa quanto ao pecado. Ele está advertindo sobre a ira injusta, que aí sim não pode haver espaço no coração do crente. E sobre a ira, eu escrevi aqui uma partezinha de um autor, né, de Collins, que ele diz assim,
A ira, seja ela abertamente, deliberadamente, oculta ou expressa inconscientemente, está na raiz de muitos problemas psicológicos, interpessoais, físicos e espirituais. E ele ainda acrescenta, ela é chamada de o principal sabotador da mente. Então entra aí, né, irmão, nesse tópico, o perigo da ira na vida do crente, interferindo. Isso aqui não só interfere, cria problemas psicológicos, interpessoais, físicos, mas também espirituais, interferindo na comunhão. É porque não tem como você ter comunhão com Deus quando você está encolerizado ou irado com seus irmãos, não é? A gente, na volta do texto, vai ver, na volta do intervalo, perdão, vamos ver no texto, que o texto bíblico diz assim, quando você estiver no altar e você se lembrar, né? Por que Jesus usa esse termo? Porque é no altar, professor Givanildo, pastor Nath Jackson e presbítero Jonathan, é no altar que a gente vai pedir misericórdia a Deus. Isso. É no altar que a gente vai reconhecer nossas fraquezas. Então, é geralmente no altar que a gente se lembra quando alguém tem algo contra a gente ou que a gente tem algo contra alguém. Então, é no altar que a gente resolve. Então, infelizmente, pastor, o senhor está correto. Muitas pessoas têm infelizmente, se prejudicado por conta da ira. E isso tem causado problemas espirituais e físicos, não é? Mas a ira não só interfere na comunhão, ela interfere também na devoção. Mas como a ira interfere na devoção? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade estudando a lição de número 4, que tem como título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. E no bloco anterior nós estávamos comentando sobre os perigos dos sentimentos ruins e estávamos comentando sobre que a ira, ela interfere na comunhão e ficamos de comentar também de que a ira interfere na devoção. Mas antes disso eu queria fazer mais ou menos novamente uma citação desse autor, irmão Lucena, para daí o senhor comentar o segundo tópico, interfere na devoção. O autor Gary Collins, ele diz o seguinte, que a ira ela pode ser escondida e guardada no íntimo da pessoa ou pode expressar-se abertamente e livremente. Pode ser de curta duração, aparecendo e desaparecendo rapidamente, ou pode durar décadas sob a forma de amargura, ressentimento e ódio. E é justamente por conta dessa cristalização da dor, da amargura, é que interfere na devoção. Com certeza, pastor. O texto é claro, não é, em deixar exposto esse princípio, e isso mostra o desdobramento, não é, do que a ira injusta ela pode causar. Porque começa com um sentimento, não é, interiorizado, vai sendo alimentado, né? Obrigado, e a ponto de se exteriorizar. E vai se exteriorizando, primeiro, porque o texto bíblico vai dizer, Jesus diz que a ira ela é evidenciada por palavras, insultos, né? Que duas expressões que aparecem no texto, quando ele diz que se encolerizar contra seu irmão e de chamá-lo de raca, ou racar, como diz o texto grego, que traz a ideia de insultar de forma deselegante, trazer realmente a fúria à tona. Então, aquilo que era interiorizado, ele é evidenciado por meio de palavras. E esta atitude tem implicações na comunhão, como já foi tratado, e também na vida devocional. Porque observe que o texto, o Jesus diz que no momento em que alguém está ofertando, e o que é oferta? Faz parte da adoração, faz parte da devoção pessoal, coletiva do povo de Deus, e o Senhor diz, esse ato deve ser interrompido, porque caso contrário não vai ser aceito por Deus. E aí a gente pode reportar-se, por exemplo, ao texto que o senhor já mencionou, presbítero Jonatas, que é a respeito de Caim, que é um clássico exemplo do Antigo Testamento. Perfeito. De alguém que alimentava sentimentos ruins em seu coração e sua oferta não foi aceita. Perfeito. Porque Deus, primeiramente, olha para o ofertante. E depois para a oferta. Para depois olhar para a oferta. Então, Jesus diz, olha, interrompa. A liturgia deve ser interrompida agora. Pare, deixe lá no seu cantinho, não conclua o ato de adoração, de devoção, porque tem uma pendência. Tem uma pendência. Precisa se resolver. Então, fica claro, e o texto bíblico mostra isso de forma que a oferta não será aceita enquanto não houver a iniciativa pelo ofensor, não é? Porque quando é ofendido, é perdoar.
É claro. Isso. Não precisa nem necessariamente ir a pessoa. Está em Marcos 11, 25, isso fica claro, não é? Agora, quando alguém tem alguma coisa contra nós, aí para tudo, vai se reconciliar para que então possa a vida devocional dar seguimento. Porque caso contrário, isso traz implicação. O apóstolo Paulo, eu queria citar esse texto aqui, 1 Timóteo, ele diz no capítulo 2, versículo 8, isso fica claro nesse texto, que a inveja, a maldade e a falta de amor são pecados tão desagradáveis a Deus que nada que venha de um coração que tenha esses sentimentos pode agradar a Deus. Ele diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8 o seguinte: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, está falando de devoção, levantando as mãos santas, aí ele diz, sem ira e nem contenda. Então, a ira, pastor Nath Jackson, amados irmãos que aqui estão conosco, é claro em dizer o texto bíblico que interfere não só na comunhão, nos relacionamentos interpessoais, como também no relacionamento de adoração e devoção a Deus. Então não é uma coisa, irmão Éder, uma coisa que, de repente, eu nasci assim, é meu temperamento, quem quiser que goste de mim desse jeito, quem não gostar, porque Deus me entende. Só que o texto já deixa claro que esse tipo de comportamento interfere até na relação com o próprio Deus. Perfeito, pastor. E quando o presbítero Lucena estava explicando o texto, é muito importante que o professor em casa leia o texto, não é? Como o senhor fez. Veja novamente conosco o versículo de número 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que seja motivo, se encolerizar, e está falando do sentimento, não é? Contra seu irmão será réu de juízo. Aí depois ele diz, qualquer que chamar, isso fala no sentido de olhar para o irmão e falar mesmo, né? Chamar ele de raca, que o senhor já explicou, né? É louco e tal. E por fim vai dizer assim, qualquer que chamá-lo de louco. Isso já está falando de uma proporção maior, porque você atinge a pessoa, primeiro você sente, atinge a pessoa e é como se você estivesse denigrindo a pessoa, né? Aquela pessoa é uma louca. Então, como é que essa pessoa que tem esse tipo de sentimento, que está agredindo verbalmente o outro, falando do irmão, pode chegar diante de Deus e pedir perdão, por exemplo? Porque Jesus diz na oração, né, que ele vai ensinar aos discípulos, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Não é? Então, sim, pastor, é triste, né, essa realidade. E o exemplo de Caim, levantado pelo presbítero Lucena, deve nos alertar, porque tem muitas pessoas que são boas em adorar, mas nem toda adoração está sendo recebida, porque no coração existe raiz de amargura. Foi um texto que a gente estava comentando no intervalo. Raiz de amargura. E é necessário, né, se o senhor me permite dar essa palavra aqui, fazer um exame de consciência hoje e olhar para si e ver se realmente o que eu estou oferecendo a Deus está sendo recebido. Ou se eu estou gastando tempo e eu não estou sentindo mais a presença de Deus, não estou sentindo mais a graça de Deus, talvez o problema seja essa raiz de amargura. Libere perdão, não é isso, pastor? Eu acho que o grande conselho de Jesus hoje aqui para a gente é esse, libere perdão. E é importante nós lembrarmos que essa oferta não é só valores monetários, não é só dinheiro. É o próprio culto, né? Alguém pode pensar isso, né? Deixa ali, como Jesus disse, deixa ali diante do altar a tua oferta. Talvez alguém esteja pensando só em dinheiro, mas isso é o culto, é o louvor, é a adoração. Inclusive, Paulo diz, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 12, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Isso é um tipo de oferta. Isso. Aí ele diz, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, significa dizer um coração onde não existe ira, não existe ódio, não existe amargura, onde não existe rancor, para não ser um sacrifício de tolo. Imagina, por exemplo, alguém que louva, que adora, que vai para o culto, mas depois ele percebe que aquela adoração, aquele culto não está chegando diante de Deus como um cheiro suave às suas narinas. É um sacrifício de tolo. E o problema está onde? Está no coração, que está cheio de ódio, cheio de amargura. Então isso pode, sim, afetar essa comunhão com Deus. E o perdão é a verdade elementar do cristianismo, né? Da fé cristã. Nós não podemos pensar em salvação sem pensar em perdão. Perfeito. E a solução a todas essas questões abordadas por Jesus é o perdão. Havendo perdão, não vai haver a cólera, a dor, que depois vai se transformar numa raiva, que a raiva esconde a dor, e depois a vingança, que esconde a dor e a raiva. E quando alguém se vinga, tem 3 resultados. Ou deseja se vingar, tem 3 resultados. Primeiro,
a ação destrutiva, a pessoa vai e se vinga literalmente do que passou ou da ofensa que recebeu. Segundo, ela desenvolve problemas psicossomáticos, que já foi falado aqui pelo irmão Givanildo, ele não vai lá se vingar, mas dá problema de pressão alta, de artrite, artrose, coração, manchas pelo corpo e uma série de problemas decorrentes das chamadas doenças psicossomáticas, né? A questão psicológica, soma, corpo, psicossomática, são as emoções que vão estourar no corpo, vão trazer problemas. E, por fim, há outro problema também que é decorrente daquele que guarda rancor e o desejo de se vingar, mas não tem coragem de fazê-lo e acaba também entrando também numa chamada depressão. Entra na depressão, que esconde a dor, que esconde a raiva e o desejo de se vingar. Claro que nem todo mundo que está em depressão é decorrente dessa situação, mas há pessoas que dentro dessa condição ela entra em uma dessas 3 condições aqui. Então, a melhor solução é liberar perdão. É importante que você, professor, possa abordar isso em sala de aula e possa transmitir ao seu aluno o verdadeiro valor do perdão como profilaxia da alma. Glória a Deus. Diga ao seu aluno, diga a ele, olha, dê a sua alma, se você não perdoou alguém que lhe ofendeu, dê à sua alma o direito de ser feliz. Liberte-se desta dor que só faz você se viciar nela, porque a dor ela é egoísta, irmão Lucena. A dor não quer que solte dela, quer que você viva sempre nela para estar sempre aquele discurso vitimista, tal. Eu já vi alguém dizer assim uma vez, até hoje, faz 20 anos que alguém me disse uma palavra e essa palavra dói até hoje. Deus. Então faz 20 anos que a pessoa perdeu o direito de viver feliz, de viver em comunhão, de sentir a presença de Deus porque foi incapaz de perdoar. Com certeza, pastor. E nunca vai se libertar da pessoa em si, não é? Quem não libera perdão, ele viaja com a pessoa a quem não perdoou, não é? Vai deitar, me permita, vai descansar, mas pensando naquele ato, naquela pessoa. Então, realmente é necessário. E se o senhor me permite, porque já foi relacionado que, além de interferir na comunhão, interfere também na devoção, e eu acrescentaria algo que o próprio texto diz, que é passivo de uma punição. Não é? Isso. Porque Jesus é claro aqui em trazer como já foi dito, não é? O sentido e a consequência da quebra desse 6º mandamento, quando ele diz o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Aqui está passivo de punição. Sim. Qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. Olha aqui a punição também. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Então, não vai passar à tona, não é? Vai interferir na comunhão, interfere na devoção e também traz punição, implicações ainda mais extensivas. Inclusive, pode até afetar a salvação. A salvação. Alguém pode perder a sua salvação pelo fato de não perdoar, pelo fato de estar guardando no seu coração mágoa, não é, ira. E é bom nós lembrarmos isso, que as obras da carne falam exatamente sobre isso, né? Ira, peleja, inveja, dissensões. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, né, ele vem trazer aquelas virtudes, aquela semente, podemos dizer assim, do fruto do Espírito, as características, as virtudes do fruto, qual é? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então é bom nós lembrarmos que essa natureza adâmica que nós temos, mesmo sendo crente e templo do Espírito Santo, ela está em nós dominada pelo Espírito, mas a qualquer momento ela pode desabrochar, ela pode reagir. Então, mas o Espírito Santo vem com essas virtudes, com essas características do fruto, exatamente para que nós possamos controlar essas obras infrutuosas da carne. E é por isso que Paulo diz, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Lembrando que perdão não é opção. O crente não tem a opção de perdoar ou não perdoar. Perdão é obrigação. É verdade. E se alguém achar isso impactante, ele pode perder a salvação. Existe algum texto na Bíblia? Existem vários. Né? Mas enquanto o senhor falava, eu fazendo menção ao texto que o presbítero Jonatas Eder já mencionou, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo
14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí o versículo 15 diz, veja a advertência: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Então, alguém é possível sim, pastor, se privar da graça. O que é se privar da graça de Deus? É deixar de desfrutar das benesses da graça, a salvação, comunhão com Deus. Deus não pode perdoar alguém que não entendeu o que é perdão, não é? Tem um texto, pastor, me permita ler, Romanos 12, versos 17, eu vou ler da Nova Versão Internacional, chamada NVI, tá certo? Diz assim o texto bíblico, Romanos 12, a partir do 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Verso 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, verso 20. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E a ideia de Paulo aqui é: encerre o conflito. Porque quando alguém, pastor, chega e pede perdão, o conflito é encerrado. Então, a aula hoje também é sobre isso, não é? Encerrar conflitos. Talvez você esteja em conflito, seu aluno, não é, vai estar em conflito com alguém na família, pode ser até com alguém na congregação, pode acontecer isso. Né? É o dia de resolver, é o dia de pedir perdão, é o dia de se reconciliar. Glória a Deus por isso. É o dia de resolver de uma vez por todas esse estigma, esse problema antigo. Deus está nos dando uma oportunidade, através da sua palavra, de mudar para melhor, para a glória dele. E o senhor falando em mudar, vamos chamar a próxima tela, né? Corrigindo os sentimentos ruins, irmão Givanildo. Primeiro, reparando as ofensas. O que é que a gente pode comentar sobre isso? Muito bem. Primeiro, reparando as ofensas, eu diria que essa lição vai fazer com que cada um de nós façamos uma autoanálise, não é? Uhum. Como é que nós estamos com os nossos relacionamentos interpessoais com os nossos irmãos? Se há alguma mágoa, se há alguma ira, algum rancor, vamos sentar, vamos conversar, não é? Vamos resolver essa situação para que isso não venha a se agravar. Porque quando essas ofensas, né, não são reparadas, não são corrigidas, quando não há o perdão, quando não há a reconciliação, isso vai trazendo problemas maiores, né? Consequências maiores. Isso pode agravar ainda mais a situação e depois ficar numa condição, digamos assim, até irreparável. Então, é momento de nós fazermos uma autoanálise e saber o que é que nós podemos fazer para reparar essas ofensas. Lembrando, primeiro, a oração. Perfeito. Por incrível que pareça, mas a oração, não é? Por exemplo, se eu tenho, às vezes, há uma mágoa, uma ira no coração do crente, que ele sozinho ele não tem condição de resolver. Mas ele tem o recurso da oração. Senhor, me ajuda. Senhor, tu sabes que eu já tentei, glória a Deus, mas eu estou com dificuldade de perdoar o meu irmão. Eu tenho dificuldade de olhar no olho dele, de me comunicar com ele. Senhor, me ajude a tirar essa mágoa, tirar essa ira. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, me ajude, Senhor, nessa situação específica. Produza o fruto do Espírito em mim, não é? Tire de mim essa mágoa. Senhor, eu não quero viver com o coração amargurado. Então, o crente vai recorrer às suas armas espirituais, à oração, à palavra de Deus, não é? Pedir ajuda ao Espírito Santo e buscar essa reconciliação com o seu irmão. Uma vez eu ouvi o pastor Ailton dizer que o melhor exercício do perdão é você começar a orar por aquela pessoa que você está sentindo alguma mágoa. Porque você não consegue, quando geralmente se tem alguma coisa contra alguém, você não consegue nem orar por ele. Mas quando você começa a orar, o Espírito Santo começa a trabalhar, você começa a orar 1 minuto, daqui a pouco está orando 5, daqui a pouco está orando 10, daqui a pouco está orando 1 hora só por aquela pessoa, que a pessoa não queria orar 1 minuto, está orando 1 hora, que é o exercício espiritual do perdão, né? A oração, irmão, ela tem esse poder, né, de trabalhar essa área também da vida. Com certeza, pastor. E a atitude de orar, veja, que parte da intenção, da iniciativa de quem quer resolver o problema. Isso. Porque às vezes alguém pode querer transferir a responsabilidade, dizer assim, Deus faz, Deus está dizendo assim, comece que eu lhe ajudo. Mas é mais fácil fazer a transferência. É mais fácil fazer a transferência. E o próprio Deus disse isso a Caim. Não é? Porque Caim ficou irado contra Abel, porque Deus recebeu a oferta dele, e Deus disse, essa ira não é justa, faça o bem que eu lhe aceito.
Então, você está transferindo para alguém o problema que é entre a gente. Exato. Resolva Isso é um aqui. problema lá do Éden, né? O homem vai atribuir à mulher, né? Enfim, ao próprio Deus o fato de ele haver pecado, né? De fato, o próprio texto diz, Jesus disse, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai. É uma atitude, é uma iniciativa. Glória a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, pastor, para eu concluir a minha fala, em Romanos 12, 18, um texto muito conhecido, né? Se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, tem que tomar iniciativa. Exato. Há o outro tópico ali, preservando o companheirismo. 1.1, urgente, concilia-te depressa, irmão Éder. Essa questão de concilia-te depressa, dá a ideia de que a gente não pode adiar isso por muito tempo. Não é? Dá a ideia também de que talvez eu não tenha tempo suficiente para resolver, porque é exatamente isso que o texto diz. Vamos para o texto? Mateus capítulo 5, versículo de número 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás num caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. E aí está falando de consequências jurídicas, né? Mas a gente pode pensar nisso aqui no sentido espiritual. Então, enquanto mais tempo eu guardo rancor e ira, o mal está sobre mim. Eu não consigo viver a vida para a glória de Deus. Eu não consigo viver uma vida nem saudável na congregação. Né? É interessante que o texto de Gênesis 4 diz que o rosto de Caim era decaído. Decaiu. Né? Alguém que não estou dizendo aquelas pessoas que têm aparência sisuda, mas estou falando de alguém que você vê que carrega um peso. Né? Mudou o seu semblante por causa dessa atitude. Por conta dessa atitude. Desse sentimento. Não é? E aí Deus, através do Senhor Jesus, ensinando a gente, né? Resolva logo. Resolva logo, enquanto você está com ele no caminho. Porque vai chegar o momento que o caminho será separado, né? Tanto pela morte, como também alguém pode ir embora e você não resolveu. Exato. Resolva. Veja como Deus está sendo bom conosco hoje, não é? Resolva. E é muito trágico, né? É muito triste quando alguém, por exemplo, desperdiçou as oportunidades de reconciliar-se e essa pessoa morreu, não é? Às vezes é um parente, às vezes é uma pessoa de dentro do próprio lar, da própria casa, e a pessoa morreu e a pessoa ficou com aquele remorso. Por quê? Porque não aproveitou as oportunidades de reconciliar-se. Então, se a pessoa morre com um sentimento de ira, pode perder a salvação. E se aquela pessoa que eu deveria me reconciliar, se ela veio a óbito, se ela morreu ou dormiu no Senhor, eu não terei mais a condição de poder ir reconciliar-me. Então, esse reconciliar-te depressa é enquanto nós estamos vivos. Glória a Deus. Qual a medida do perdão? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco, esta semana estudando a quarta lição, que tem como título Resguardando-se de Sentimentos Ruins. No bloco anterior, nós deixamos a seguinte pergunta: há limites para o perdão? O que é que a gente pode comentar, irmão Lucena? Há limite para o perdão? Existem coisas que a gente pode perdoar e outras não? Pastor, eu responderia a sua pergunta fazendo menção ao que o próprio Senhor Jesus respondeu a uma pergunta feita por Pedro, né? Isso está em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, quando motivado, né, pelo calor da circunstância, Pedro perguntou a Jesus até quantas vezes deveria perdoar o seu irmão. E ele diz assim, ele dá até uma sugestão, né? Até 7, Jesus disse não, 70 vezes 7. Se a gente multiplicar, dá 490, né? Isso significa dizer de que não há possibilidade, ou seja, não há limites para o perdão. Isso. É liberar o perdão tantas vezes que forem necessárias. A gente não vai estar com uma tabelinha, né? Contando. Essa semana foram 10, né? Mas o que o Senhor está dizendo é que não há limites. Da mesma forma como Deus fez para conosco, né? Que há essa reciprocidade. No primeiro bloco, o presbítero Jonatas Zeder fez menção de que o perdão que nós recebemos diariamente é condicionado ao perdão que nós liberamos. E é bom que se destaque isso. Então, da mesma forma como nós queremos ser perdoados pelas ofensas, pelos erros, pelas transgressões, que é comum, é factível a todo ser humano, da mesma forma, nós também devemos perdoar de forma ilimitada. E, a bem da verdade, existem pessoas que às vezes não conseguem entender de fato o que é perdão, pastor. E às vezes têm dificuldades assim, mas eu perdoo, eu tenho dificuldade para perdoar porque eu não esqueço do que aconteceu. E quem foi que disse que perdoar
é esquecer necessariamente, não é? É lembrar, mas sem sentir aquela dor que os senhores mencionaram, aquele sentimento, sem necessariamente reviver aquele sentimento que ocasionou. Que é o tema da lição, né? A questão do sentimento ruim. Não é? Exatamente. Então, perdoar não é necessariamente, porque como se dissesse, ao entender dessas pessoas, é como se perdoar fosse apagado, né? Houvesse uma amnésia espiritual. O que foi que você fez? Eu não lembro mais. Mas é lembrar que ocorreu, mas sem sentir a dor, sem sentir o remorso. Esse é, de fato, o verdadeiro perdão. Irmão Éder, o irmão Luciano tocou aqui no assunto, algumas pessoas que têm, de certa forma, dificuldade de perdoar. Não é necessariamente porque se a sua fé é legítima ou não, se ele está vivendo um verdadeiro cristianismo ou não, mas isso se dá muitas vezes por questões de exemplo de infância. Perfeito. Por exemplo, ele nunca viu o pai dele pedir perdão à mãe, nunca viu a mãe pedir perdão ao pai, sempre viu o pai errar, e quando o pai errava, o pai, ao invés de dizer, me perdoe, o pai ia justificar o erro. Então, essa criança ela vai crescendo dentro desse ambiente e ele nunca vai sentir a necessidade de pedir perdão, porque sempre quando erra, tinha aquela fórmula lá atrás que o pai usava de justificar o seu erro em cima do erro de outro. Mas quando a fé cristã, o cristianismo, o encontro com Cristo vem, que a base fundamental é o perdão, Cristo me aceita a despeito do meu pecado. Isso. Me aceita, mas a grande lição que nós aprendemos nesse relacionamento com Cristo é o que já foi dito aqui, aprender a perdoar. Se a nossa infância não foi capaz de imprimir em nosso caráter a necessidade de eu pedir perdão, de reconhecer meu erro, a fé cristã não pode seguir o mesmo exemplo, ela tem que promover em mim transformação. Até porque a ideia da regeneração que o senhor apontou, que é o novo nascimento, vai produzir um novo caráter. Isso. Então, a minha figura agora, embora a figura paterna seja importante, a figura materna seja importante, mas a figura central na vida de um cristão não é mais apenas o exemplo do seu pai e sua mãe. Primeiro, Cristo. É por isso que Jesus vai dizer assim, se ninguém estiver disposto a desassociar-se de seu pai e sua mãe, é claro que isso tem um outro contexto, se você não está pronto a fazer isso, abrir mão disso por mim, você não é digno de mim. Então, a ideia presente nos evangelhos, pastor, o senhor levantou um tema muito importante, porque tem pessoas assim na igreja. Eles nunca sentiram isso em casa, eles nunca vivenciaram isso na família. E às vezes até sentem, eu vou um pouco mais além, sentem dificuldade até de sentir o perdão de Deus. Quantos de nós aqui nós já conversamos com alguém e aconselhamos, e a pessoa às vezes, eu não consigo sentir o perdão de Deus. Claro, ele nunca exercitou esse perdão, pastor. Isso. E até existem outras formas de pedir perdão, Ele tem a dificuldade, ou ela tem a dificuldade de pedir perdão, não consegue, mas tem uma forma de fazê-lo. Ou chamar fulano para comer uma pizza, ou comprar um presente, comprar um presente para fulano. Quer dizer, quem convive diz assim, isso é a forma que ela ou que ele tem de pedir perdão, mas não tem aquela força, Não tem coragem de verbalizar. Não é de dizer assim, porque você pedir perdão é você reconhecer o seu erro. Isso. Não é? Reconhecer o seu erro. Se a gente for olhar para o Éden, nenhum dos três reconheceram o seu erro diante de Deus. Pelo contrário, todos justificaram e acabaram fora do jardim, sem a presença de Deus. Jesus está dizendo, lembrando que a gente está tratando sobre não matarás. Não é? Não matarás. A gente não está tratando aqui somente de questão de perdão, de ira. O que Jesus está tratando é o sentido real da lei, quando é dita lá, a lei divina dizendo, você não pode matar, você não deve assassinar as pessoas. E isso, às vezes, não se dá de forma física, mas por palavras. Isso. Hoje em dia, as redes sociais estão infestadas dessas questões aí, muita gente se degladiando, falando mal dos outros, levantando calúnia. E isso é uma forma de matar. E é um assassinato à luz da Escritura. Perfeito, ele pastor. é tão culpado quanto aquele que assassina fisicamente. O que Jesus está abordando aqui é isso. Se o indivíduo enche seu coração de ira contra o irmão e começa a difamar, a falar mal dele, começa a denegrir a imagem dele, ainda que pelas costas, o princípio está estabelecido. Você é um assassino. Isso. O próprio João, ele vai dizer isso, que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, João diz... Mentiroso. É mentiroso e é assassino, homicida. E essa questão do perdão ela é tão séria
que quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele falou sobre o perdão. Isto está em Mateus capítulo 6, versículos 14 e versículo 15, quando ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então significa dizer que se eu não sou capaz de perdoar, significa dizer que o perdão de Deus está comprometido. Deus não irá me perdoar porque eu não sou capaz de perdoar o meu irmão. Então é algo muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E que esse perdão, me permite, irmão Joanildo e pastor, não seja superficial, não seja algo, né, é o último ponto, não seja superficial, apenas de boca para fora, né? Se livre dessa bagagem. Exato. Se livre dessa bagagem. E se alguém foi a você e pediu perdão, você deve conceder o perdão a essa pessoa, não é? Não, ele me feriu tanto que eu não consigo perdoar. Tem que conseguir, Jesus lhe perdoa todo dia, né? Você tem que ter, sim, você é uma nova criatura e precisa manifestar o caráter de Cristo. Até para que quando você for dobrar o joelho, você tenha coragem de dizer a ele: Senhor, me perdoe, porque eu também sou falho. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 14, Paulo vai dizer assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Aí ele diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então o perdão, ele não é opção, o perdão é parte integrante do caráter dos súditos do reino. Não importa o tamanho da ofensa, não importa quanto tempo faz que você foi ofendido, não importa se a pessoa reconheceu que lhe ofendeu ou não ofendeu. O importante é que você tenha saúde na sua alma. Aleluia. Libere perdão. Dê à sua alma o direito de ser feliz. Dê à sua alma o direito e o prazer de gozar da alegria da salvação. Porque quando reservamos o nosso coração para guardar ódio, rancor, tristeza, isso se transforma em amargura, quem acaba sofrendo por antecipação e por intensidade somos nós. Mas Deus nos chamou para que, assim como Ele nos perdoou, apesar dos nossos pecados, apesar de nós todos os dias pecarmos, infringirmos este pacto, este amor nosso com Ele, mas Ele está disposto a nos perdoar todos os dias, todos os momentos, todas as horas. E espera que nós façamos a mesma coisa. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial. Presbítero Lucena, vamos orar? Amém, pastor. Oremos. Querido Deus, Pai amado, nós te louvamos por Tua graça, pela oportunidade, Senhor, de estudarmos a Tua santa palavra, esse assunto tão maravilhoso, que nos ensina a estarmos atentos, a nos guardarmos, Senhor, nos resguardarmos desses sentimentos negativos que atrapalham a vida espiritual. Continua abençoando o Teu povo, a cada um dos Teus servos que estiveram acompanhando, continua dando força, graça, aqueles que, porventura, Senhor, têm alguma pendência, algo a resolver, que Tu possas neste dia estar usando os Teus servos, professores, na ministração da Tua palavra e que esses conflitos sejam resolvidos para a glorificação do Teu nome. Queremos pedir a Tua bênção em continuação sobre todos que aqui estiveram presentes, ao nosso pastor presidente, pastor Ailton, toda a equipe de obreiros que lhe auxiliam, Senhor, continua ajudando, a superintendência, a Rede Brasil, assim te pedimos porque dependemos da Tua graça. Nós te pedimos, mas também te agradecemos tudo isto, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final deste programa. Hoje estudamos a 4ª lição do trimestre com o tema Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Semana que vem veremos a 5ª lição com o tema O Casamento é para Sempre. E esperamos contar com sua audiência. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas.
também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.